em 1986, propuseram um novo acordo ortográfico. Porque, sim, antes disso nós já tivemos um acordo ortográfico. Acontece que em 86 resolveram reformular algumas coisas, algumas notações a respeito da língua que não estavam assim tão de acordo com a realidade da língua. E aí o que foi que aconteceu? Esse acordo se arrastou de 86 para 88, para 90, 93, 95 e somente a partir de 2005 os países lusófonos, ou seja, os países das pessoas que falam língua portuguesa, começaram a aderir a esse acordo, que é o que ficou conhecido a partir de 2009 no Brasil como Novo Acordo da Língua Portuguesa, Novo Acordo Ortográfico. O que é esse acordo ortográfico? Uma coisa para, de certa maneira, ajustar como é que se escreve. E aí, eu resolvi trazer algumas das mudanças que as pessoas ainda não incorporaram muito bem à escrita. Então, neste vídeo eu vou ensinar para você algumas regrinhas desse acordo ortográfico, que já não é mais tão novo assim, se você considerar de 2009 para cá, mas que algumas pessoas ainda não incorporaram. Muito prazer, eu sou o professor Pablo Jamil, que se você for novo por aqui, já deixa o seu like e faça a sua inscrição no canal. Vamos continuar com a nossa aula, eu tenho certeza de que você vai gostar. Vem comigo para que a gente possa entender o que foi que aconteceu aqui. Eu vou explicando para você o que foi que mudou e vou dizendo o porquê disso ter mudado. A primeira coisa que nós temos que saber, ditongos abertos, que são el, ei e oi, que tradicionalmente são acentuados, tá? Quando estiverem na posição de paroxítona, Pablo, eu não lembro o que é paroxítona. É a penúltima sílaba tônica, certo? Caso você tenha dificuldade em relação a isso, você pode assistir aos meus vídeos sobre padrões de tonicidade, que você vai rever tudo isso aqui. Quando esses ditongos forem paroxítonos, eles perderão um acento. Por exemplo, a palavra ideia, antigamente tinha acento, e ele foi removido. Assim como assembleia, colmeia, paranoico e heróico. Pablo, qual é uma justificativa racional para que alguém tenha resolvido remover esses acentos? Eu explico para você. Olha só para a palavra casa, certo? A palavra casa é uma paroxítona terminada em A. Você diz casa, paroxítona terminada em A. Ela não tem acento. Perfeito? Ela não tem acento. Vamos separar em sílabas a palavra ideia. Você tem i, dei, a. A sílaba tônica não está aqui? Está. Então ela é uma paroxítona terminada em a. Nós tínhamos duas regras que entravam em conflito. Ou seja, elas não estavam ainda ajustadas perfeitamente à realidade linguística. Então, o que fizeram foi remover esse acento para deixar esta palavra no mesmo princípio desta palavra. A mesma coisa com assembleia. Assembleia. Mesmo caso, paroxítona terminada em A. Assim com colmeia. Colmeia. E daí por diante. Paranoico segue o mesmo princípio. Paranoico. Aqui você tem uma paroxítona terminada em O, assim como carro. Carro não tem acento. Tá? E aqui, paranoico também não. Assim como heróico. Bem, mas agora eu quero que você observe comigo. Eu até coloquei aqui para você não se esquecer de que palavras como herói, troféu e chapéu conservam o acento. Tonéis também. Por quê? Porque aqui o ditongo aberto não está na posição de paroxítona. Ó, herói, troféu, chapéu. Está na posição de oxítona. Então, isso aqui é um ajuste muito fino, tá? Nós retiramos os acentos dos ditongos abertos paroxítonos para uniformizar a escrita. Beleza? E aqui, cara, só para você saber, a intenção do acordo ortográfico é uniformizar o sistema de escrita. Não é mudar a língua, é só uniformizar a maneira de se escrever. Acentos diferenciais.
Antigamente, nós utilizávamos acentos agudos ou circunflexos diferenciais para poder fazer distinção entre algumas palavras. Por exemplo, para com acento era a conjugação do verbo parar. Ele não para. Hoje, nós não temos mais esse acento que diferenciava o verbo da preposição para. Por exemplo, ele vai para casa. Tá? Então, hoje, esse acento já não existe mais. Como é que eu sei que eu estou usando uma coisa ou outra? Pelo contexto. Pelo e pelo. Pelo com acento circunflexo era o substantivo pelo, né? Agora nós não temos mais. Então essa contração da preposição per com o artigo o, né, ele caminhava pelo campo, você não tem mais essa distinção. Antigamente nós diferenciávamos polo de polo, certo? Não há mais esse elemento de diferenciação. E aqui uma justificativa interessante. Poucas pessoas utilizam o termo polo. E eu não estou falando do pronome associado ao verbo por. Eu estou falando da preposição por mais o artigo o. Antigamente, você ouvia expressões como ele caminhava polo campo. Hoje é pouco utilizado, então nem há mais necessidade de realizar essa distinção, essa diferenciação. Pera e pera. Pera com acento circunflexo era fruta, certo? Pera. E pera sem acento circunflexo era a preposição per mais o artigo a. Ele caminhava pera colina. Isso era utilizado muito antigamente. Agora nós não temos mais esses diferenciais, certo? Outra coisa importante, o trema. Lembra aquele sinalzinho que ficava sobre o U, quase fazendo uma carinha engraçada aqui? Pois é, este sinalzinho que era o trema, que indicava que você deveria pronunciar o U naquele elemento, não existe mais em palavras do português. Então, palavras como tranquilo, sagui, sanguíneo, você não usa mais o trema. Agora, se forem palavras de outras línguas, você mantém o trema. Por exemplo, um sobrenome famoso, né, em alemão, que é Müller, você mantém. E qualquer palavra aportuguesada que derivar disso, você também vai manter. Por exemplo, mileriano, você mantém, certo? Só para palavras do português você não usa mais o trema. Joia? E agora, para encerrar, o caso da letra E e da letra O, quando duplicadas, certo? Em palavras paroxítonas. Nós tiramos o acento. E por que perdeu o acento? Pela mesma regra dos ditongos abertos. Se você analisar comigo, em vou, qual é a sílaba tônica? É vo. Esse o vai ser átono. Ó, vou. Perfeito? Antes tinha acento, mas você percebe que como havia esse acento, era o mesmo caso de paranoico, era uma paroxítona terminada em O, ou aqui uma paroxítona terminada em M, então nós não temos mais acento. Então vou, enjoo, perdoo, os verbos ver, crer, ler e dar, né? Vem, creem, leem e deem. São todas palavras paroxítonas com E duplicado e aqui com O duplicado. Não há mais acento nessas palavras. Você entendeu tudo? Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários o que é que você achou dessa aula e o que mais você gostaria de ver aqui no canal. Outra coisa, faz a inscrição porque eu tenho o maior prazer em poder produzir vídeos para vocês. Se vocês quiserem conhecer mais, entre no meu site www.pablojamilk.com.br. Até a próxima aula. Força, guerreiros!